Boa noite a todos. Nós estamos abrindo mais uma palestra desse nosso programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas. Hoje temos um tema do eixo temático de tecnologia e o coordenador é o Leonardo Teixeira, de Souza Teixeira, que, de acordo com o novo modelo que temos, é o responsável por abrir toda a sessão, moderar e encerrar. Por isso, seja bem-vindo, Leonardo, apresente a palestrante e pode começar. Obrigado, professor Lauro. Boa noite a todos. Estamos aqui para dar início a mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhe dou as boas-vindas. Quero destacar que essas atividades educacionais, amplamente promovidas pela Academia, já há mais de 2 anos, foram remodeladas para o ano de 2022 e estão organizadas sob 6 eixos temáticos. Vou nomear cada eixo temático. O primeiro, em Educação em Ciências Farmacêuticas. O segundo, em História das Ciências Farmacêuticas. Terceiro, Insumos Farmacêuticos. Quarto, Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica. Quinto, Políticas Públicas da Saúde, englobando fármacos, medicamentos, assistência farmacêutica e inovação. E o sexto, Tecnologia Farmacêutica, de modo a abarcar mais áreas do conhecimento. Elas acontecerão todas as segundas-feiras ao longo deste ano, das 18 horas às 19h30. Bom, sou Leonardo Teixeira, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê Técnico, do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica, ao qual é responsável pela atividade de hoje. A palestra Substância Natural Liquinofolida em Nanocápsulas Poliméricas, cura infecções agudas e crônicas de Trypanosoma cruzi resistente ao trabalho, será iniciada agora e conduzida pela professora doutora Marta de Lana. Farei uma breve apresentação do currículo da professora, dado que o currículo é extenso e a gente não conseguiria expressar, né, todas as atividades realizadas pela professora nesse curto espaço de tempo. Então, eu vou citar que ela é professora emérita e voluntária da Universidade Federal de Ouro Preto, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, bolsista 1B do CNPq, graduada em farmácia, análises clínicas, mestrado e doutorado em parasitologia pela UFMG, pós-doutorado no Instituto de la Recherche pour le Développement, na França, foi professora titular de parasitologia clínica da Escola de Farmácia, membro titular de programas de pós-graduação em Ciências Biológicas, no PEB, e Ciências Farmacêuticas, CIP-Farma, da Universidade Federal de Ouro Preto. Membro das Câmaras de Assessoramento de Ciências Biológicas e Biotecnologia e da Câmara de Saúde, da FAPEMIG, chefe também do Biotério Central da UFOP, no período de 98 a 2009, e vice-diretora da Escola de Farmácia em 2 mandatos. Dessa forma, a gente faz esse resumo. Eu queria dizer ainda que a professora Marta de Lana, apesar dela não ter colocado aqui, né, no seu currículo, ela foi incluída entre os 5 pesquisadores mineiros, os 40 brasileiros e os 80 do mundo, líderes de grupo, sobre o estudo da doença de Chagas, conforme uma revisão internacional. Então, nós temos a honra de ter a professora doutora Marta de Lana aqui entre as melhores pesquisadoras do mundo acerca da doença de Chagas e seus possíveis tratamentos. Reforço ainda que esse tipo de atividade tem por objetivo apresentar e discutir os avanços no tratamento da doença de Chagas no campo da pesquisa farmacêutica. Teremos aí atividades até às 19h30, onde teremos cerca de 40 minutos para apresentação e, finalmente, 30 minutos para perguntas e encerramento. Solicitamos às pessoas que formulem suas perguntas ou façam suas colocações durante a palestra no chat aqui do Zoom, e as perguntas e/ou colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Dessa forma, eu vou fazer aqui a projeção para que a professora consiga, então, iniciar suas atividades.
Professora, já enxerga, visualiza a minha tela? Sim, sim. Sim. Bem-vinda, professora Marta Gilana. Obrigado. Eu que agradeço, Leonardo, pelo convite. Peço desculpas aí pelo problema técnico. Ontem eu treinei com minha aluna na plataforma Zoom. Passei essa apresentação, deu tudo certo, mas na hora de dar certo mesmo, não deu. Que precisava de dar certo. Bom, eu agradeço o convite feito pelo Leonardo e pelo grupo que coordena os cenários do eixo temático, que este aqui faz parte, e agradeço também a oportunidade de falar para essa academia, o que é para mim um motivo de uma grande honra. Eu vou falar sobre uma das linhas de pesquisa que tenho desenvolvido em quimioterapia da doença de Chagas, usando a substância natural liquinofolida em nanocápsulas poliméricas para curar infecção aguda e crônica de Trypanosoma cruzi, resistente ao tratamento. Leonardo, pode ir passando. Como introdução, eu diria que o Trypanosoma cruzi, para a recordação dos mais distantes do tema, é um protozoário intracelular e, por isso, um desafio para a quimioterapia. Apresenta um ciclo evolutivo alternando entre hospedeiro vertebrado e hospedeiro invertebrado, representado aqui pelo homem, os triatomíneos, vetores. Sem dúvida, a transmissão vetorial é a mais importante, mas existem vários outros mecanismos. O fato é que a doença de Chagas é endêmica em 21 países da América Latina, e devido à migração humana, que tem sido cada vez mais intensa, todos os países que estão pesquisando estão encontrando chagásicos na sua população, e não só os que foram da América Latina para lá, mas aqueles que lá nasceram ou que lá estavam devido à transmissão congênita, transfusão sanguínea, transplante de órgãos e uso compartilhado de seringa. Na verdade, nesses países, eles não têm a vigilância e o controle que nós, países endêmicos, fazemos entre nós. Seguinte. A doença de Chagas apresenta como evolução natural uma fase aguda inicial que dura de 2 a 4 meses, devido à imunidade, aqueles que sobrevivem à fase aguda, que acontece com 95% dos casos, evolui para a fase crônica com parasitemia subpatente bem baixa. E a grande maioria dos pacientes permanece por toda a vida, ou por alguns anos, ou muitos anos, na forma indeterminada, mas cerca de 30% a 40% evolui para formas sintomáticas da doença cardíaca, que é a mais grave e onde ocorre a morte súbita, e também tem a forma digestiva, representada principalmente por megaesôfago e megacolon. E há pacientes que somam essas alterações clínicas, constituindo assim a forma mista da doença. Seguinte. Os alvos para a quimioterapia da doença de Chagas são 2. Nós temos os tripomastigotas metacíclicos, que são mais abundantes na fase aguda da infecção, depois o parasita se esconde, ele vai sendo liberado lentamente ao longo de toda a vida, porém em pequena quantidade. Esse alvo terapêutico é muito fácil de ser alcançado por diversas substâncias, compostos de diferentes naturezas. Porém, tratar o parasita e eliminá-lo de dentro da célula do hospedeiro é o grande desafio para a quimioterapia, e essa é a dificuldade para os pesquisadores descobrirem uma opção de tratamento mais eficaz. Os compostos testados não conseguem atingir o parasita na intimidade da célula hospedeira, na concentração necessária, sem causar dano celular ou efeitos colaterais. E é nesse contexto que nós tivemos sucesso com o uso da nanotecnologia, que é o resultado que eu vou apresentar hoje para vocês. Seguinte. Leonardo, nós vamos ter que ser mais ágeis.
São várias razões que justificam o estudo de novas opções terapêuticas. Uma delas é a alta prevalência, o custo da doença para os países endêmicos, que é muito alto devido à morbidade e à mortalidade, a resistência natural de muitas cepas de Trypanosoma cruzi, de muitas populações ao tratamento, a baixa eficácia terapêutica dos medicamentos disponíveis hoje, que são benzonidazol e nifurtimox, principalmente para a fase crônica da doença, pelas razões que eu já expliquei. Essas duas opções terapêuticas apresentam vários efeitos colaterais, alguns muito graves, principalmente em idosos. No entanto, ocorre melhoria de qualidade de vida em pacientes tratados, curados naturalmente, inclusive nos não curados, melhorando o prognóstico da doença. Também existem numerosas evidências experimentais que demonstraram que a inflamação e a fibrose, que são as lesões mais importantes na doença de Chagas, elas são reduzidas no paciente tratado curado ou não curado, e observações semelhantes têm sido feitas por pouquíssimos pesquisadores que se dedicam à avaliação de pacientes tratados a longo prazo, sendo verificado, inclusive, desaparecimento ou redução de ocorrência de alterações clínicas. Seguinte. As estratégias empregadas atualmente no tratamento da doença de Chagas são várias, como associação de drogas, usando as drogas usuais com as novas opções terapêuticas, reposicionamento de drogas, a mudança, reajuste de regimes terapêuticos, reajuste de dose, e novas opções ou novas substâncias. Entra aí, Leonardo, enter. Como a liquinofolida, que vamos estudar, e novas formulações, que no nosso caso nós vamos usar a nanocápsula. Próximo. Vou pular esse slide, porque eu estou vendo que vai faltar tempo. Então, o objetivo principal da nossa investigação tem sido o uso da liquinofolida, que é uma substância natural, que é uma lactona sexterpênica isolada da planta chamada Liquinófora tricocarpa, que é a arnícola brasileira, existente no Cerrado Rupestre Mineiro e da Bahia. Esta planta é da família Asterácea, e nessa família existem várias outras espécies que possuem substâncias ativas contra o Trypanosoma cruzi, de um trabalho feito na década de 90 pelo meu ex-orientador de iniciação científica. E nós, em Ouro Preto, temos estudado muito essa lactona. Seguinte. Essa lactona, seguinte, slide seguinte, ela é... Não, volta. Volta, por favor. Essa lactona tem esses anéis aromáticos aí, com esses radicais muito importantes para a sua atividade farmacológica, e também explicam os seus efeitos colaterais. Seguinte. Aí nós temos um espectro de RMN da molécula. Seguinte. Essas lactonas, além de apresentar atividade anti-T-cruzi, elas apresentam também Leonardo. Professora, mais uma? No slide anterior, eu queria dizer que essas lactonas são usadas como anti-inflamatório, anti-pericêmico, artrite gotosa,
além de para tratamento de doença de Chagas, tudo isso tem sido estudado com essa liquinofolida em Ouro Preto. Essa liquinofolida é uma substância que tem atividade citotóxica in vitro e também é clastogênica e heterogênica. Leonardo está lento, né? Sim, Marta. Tem uma lentidão aqui, mas a gente vai contornando. Está difícil, hein? Para contornar as dificuldades de toxicidade dessa substância, nós usamos uma estratégia vetorizá-la em nanocápsulas. E por que essa decisão? Porque a liquinofolida é uma substância lipofílica e hidrofóbica, e com isso ela se torna ideal para esse tipo de dispositivo nano, porque ela se instala muito bem no centro oleoso da nanocápsula, podendo então ser utilizada essa opção para a sua administração. E nós estudamos paralelamente dois tipos de nanocápsulas, a com polímero PCL e com a polímero PLA-PEG. Essa coleira de PEG envolvendo essa nanocápsula oferece para ela uma série de vantagens e características que eu vou comentar, que foram fundamentais para que nós obtivéssemos o resultado de eficácia terapêutica, inclusive com cepa resistente. Esses dispositivos nano apresentam proteção do princípio ativo, da inativação pelo extrato gastrointestinal, reduz a toxicidade, aumenta o seu tempo de permanência na circulação, melhora os parâmetros farmacocinéticos e consegue, com isso, aumentar a eficácia terapêutica. Esses dois tipos de nanocápsulas, elas são biodegradáveis. As nanocápsulas com PCL não apresentam muita toxicidade em vivo, sendo candidatos seguros para a administração de fármacos. E as nanocápsulas com PEG, que de uso mais recente, elas também já foram aprovadas pelo FDA, tanto para administração endovenosa, como oral e tópica. Seguinte. Esse tipo de nanocápsula com PCL, depois da sua administração, elas são facilmente opsonizadas pelas células do sistema mononuclear fagocitário, e por isso seriam ideais, por exemplo, para tratar leishmania, mas também se servem com sucesso para o tratamento de fase aguda, porque essas nanocápsulas, elas sendo fagocitadas por essas células fagocitárias, é exatamente nesse local que os parasitas se instalam. Quando você está pensando em tratamento de fase aguda, ela se torna muito boa, muito eficiente. O segundo tipo de nanocápsula, que é com polímero PEG, esse polímero dá para ela uma esterilidade, uma estabilização estérica que faz com que ela não tenha absorção de proteínas e também não são opsonizadas pelas células do sistema mononuclear fagocitário. Então, elas têm tempo, ficam mais tempo na circulação e ainda, devido à sua coleira de PEG na sua superfície, elas vão ser atraídas por tecidos inflamatórios e vão ter capacidade de atravessar os espaços fenestrados de membranas, atingir o parasita na intimidade da célula, e dada essa sua capacidade que nós entendemos o sucesso do tratamento que nós vamos apresentar. Seguinte. Já falei isso? Pode falar o seguinte. Então, nós vamos apresentar a preparação das nanocápsulas, que eu vou falar agora. Seguinte. E fazer a sua caracterização físico-química e bioanalítica. Então, nós usamos para preparar as nanocápsulas a metodologia de FECI Colaboradores 89, adaptada na Escola de Farmácia
por Mosqueira, que é uma das pesquisadoras colaboradoras dessa pesquisa na parte de nanotecnologia, onde os compostos da nanocápsula são vertidos numa solução aquosa sob agitação, repassadas para um rota-vapor até o momento que apresentam esse aspecto leitoso claro, semelhante aos dois tipos de nanocápsulas. Seguinte. Essas nanocápsulas, as com polímero PLA-PEG, tiveram dimensões de 100 nanômetros ou até menores, e as nanocápsulas de PCL tiveram tamanhos mais variados, atingindo até 250 nanômetros. Elas apresentaram o índice de polidispersão abaixo de 0,3, potencial zeta negativo, entre 5 e 57, morfologia esférica e uma percentagem de encapsulação surpreendente, superior a 90%, e no caso da formulação PEG, bem mais que isso, superior a 95%. Seguinte. Nós ainda fizemos a validação bioanalimítica segundo o FDA e Anvisa, relativa a todos esses parâmetros, e eu destaco a estabilidade física dessas nanocápsulas, avaliada depois de 6 meses a 4 graus centígrados, ou mesmo depois do congelamento, por esse período. Seguinte. Aqui está a morfologia das nanocápsulas, onde as primeiras são menores, esféricas, heterogêneas no seu tamanho e apresentam coexistência de micelas de poloxâmer, que é um dos seus constituintes. As segundas tipos de nanocápsula com pedras são menores, são achatadas, isso confere a elas mais facilidade para penetrar na membrana celular de musculatura cardíaca, esquelética e lisa, onde o parasita se esconde durante a fase crônica da infecção, o que explica o sucesso que nós tivemos. Seguinte. Nós validamos o método bioanalítico e verificamos que a LIC, nesses cromatograma, não sofreu interferência do hemolisato e nem do plasma e nem mesmo do padrão interno. Seguinte. Nós verificamos uma linearidade entre a concentração de LIC ao longo do tempo, alcançando 0,99 no índice de correlação. Seguinte e seguinte. Seguinte. Nós publicamos isso no Journal of Pharmaceutical Science em 2014. Eu vou falar agora da farmacocinética, pode deixar esse slide. Na farmacocinética, nós fizemos esse estudo em modelo camundongo, da raça suíça, em 9 tempos de observação das 3 formulações, nesses intervalos. Após fizemos a precipitação das proteínas, extração da LIC, quantificamos, identificamos a LIC pelo método bioanalítico já comentado, e determinamos os parâmetros farmacocinéticos que no slide seguinte. Nesses 3 tipos de formulação, nós verificamos, vai fazendo a limação aí, Leonardo, que 3 parâmetros farmacocinéticos apresentaram diferença para mais. Primeiro é a área subacuva, que representa a concentração de líquido no plasma. Vai fazendo Enter. Onde elas aumentaram de 7,8 vezes a 12,2 vezes. O tempo de permanência na circulação aumentou de 11 vezes a 12, e a meia-vida de 1,8 a 2,5. 3 outros parâmetros sofreram redução. Seguinte. E nessas reduções, aconteceu de, por favor, vai dando Enter.
68 vezes a 124 vezes o clírice da liquinofolida. O volume de distribuição, houve uma redução de enter de 4,6 a 6,2 vezes, e a meia-vida também apresentou uma redução de 1,8 a 2,5 vezes. O importante é que todas essas mudanças ocorreram numa direção muito favorável para a melhoria da eficácia terapêutica que nós verificamos a seguir. Aí está o perfil da liquinofolida em plasma, onde se mostra claramente que a formulação com PEG apresentou um melhor perfil, maior concentração de líquido no plasma em relação a outra formulação, e bem diferente do que aconteceu com a LIC livre, sem nenhuma formulação farmacêutica especial. Seguinte. Esses resultados nós publicamos na Scientific Report em 2017, Branquinho e colaboradores. Seguinte. A liquinofolida é uma substância tóxica. Em função disso, no primeiro momento, a minha aluna de doutorado na época, Branquinho, autora de todos esses trabalhos que eu estou apresentando, ela foi num convênio que foi FECUB para a França, estudou no laboratório de fisiologia cardiovascular, em cardiomiócitos isolados em cultura e em camundongos, a toxicidade dessa substância. E nós também, numa outra fase de estudo mais recente, retomamos e aprofundamos os resultados da análise de toxicologia dessa substância, que eu vou apresentar a seguir. Então, na primeira etapa, nós verificamos que a nanocápsula e a nanocápsula LIC, eu não vou repetir mais isso, que aconteceu sempre com essas duas formulações, houve um ganho de sobrevida dos animais e houve também a observação de que essas duas formulações preveniram a ocorrência de insuficiência cardíaca, que é o maior problema de um chagásico, ou de um animal infectado. Seguinte. Essas duas mesmas formulações revelaram no eletrocardiograma uma redução da ocorrência de ondas de cálcio na diástole espontânea dos animais. Seguinte. Também essas formulações... aqui nós verificamos que essas formulações não afetaram a fração de ejeção. A fração de ejeção, para quem não conhece de cardiologia ou não lembra mais, é o parâmetro mais importante numa ecocardiografia para avaliar um animal ou uma pessoa infectada. E, por incrível que pareça, esse parâmetro não foi importante, não alterou entre os diferentes grupos tratados. Mas, seguinte... Mas nós verificamos que a LIC livre induziu hipertrofia do miocárdio, apresentada ali, remodelando a câmara cardíaca, principalmente do ventrículo esquerdo, aumentando a espessura dessa câmara cardíaca. Seguinte. E aí verificamos com a formulação nano e a LIC nessa formulação, o que houve um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo na diástole, que é um importante parâmetro de avaliação clínica. Seguinte. Também houve um aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, outro importante parâmetro clínico. Seguinte. Esses resultados foram publicados no Scientific Report também em 2017, o Branquinho e colaboradores. Seguinte. Eu passo agora a falar rapidamente dos resultados mais recentes obtidos em Ouro Preto, que ainda estão submetidos à publicação, ainda não saiu na publicação. Então, nós verificamos pelo teste de vermelho neutro que a formulação nano reduziu a toxicidade em relação à LIC livre, tanto em cardiomiócitos como também nas células hepáticas. Seguinte.
Nós verificamos também que essa mesma formulação nano, ela não foi cardiotóxica se comparada com o LIC, não interferiu no ciclo de progressão celular, o que não foi observado nos hepatócitos. Seguinte, essa formulação nano, falando da formulação com PEG, ela diminuiu a produção de espécies de oxigênio reativas em relação ao LIC livre, o que também não foi observado nos hepatócitos. E, seguinte, e também diminuiu a genotoxicidade pelo teste de cometa em relação ao equilíbrio, que não foi observado nos hepatócitos. Seguinte. Então, a conclusão desses estudos é que a liquidofluoride nanocápsula apresenta-se como um fármaco candidato muito promissor para o tratamento de doença de Chagas. E esses estudos também salientam muito que a nanotecnologia protege o hospedeiro contra os efeitos adversos da LIC. Agora eu vou apresentar os resultados de eficácia terapêutica no modelo camundongo infectado com Trypanosoma cruzi. Nós seguimos esse delineamento experimental para tratamento na fase aguda e crônica. E nesse tratamento, nós infectamos animais, confirmamos a infecção, tratamos a fase aguda a partir do momento que verificamos parasita na corrente sanguínea, a partir do primeiro dia, e os animais na fase crônica foram tratados, iniciado o tratamento 90 dias após o tratamento. Nós trabalhamos com a cepa CL sensível aos fármacos usuais, a Y parcialmente resistente, e com a colombiana e VL10 resistente ao tratamento. Durante a fase aguda, nós avaliamos animais diariamente, contando a parasitemia, determinando a curva de parasitemia, observando a sobrevida ou mortalidade. E ao segundo, quarto e sexto mês pós-tratamento, nós realizamos a hemocultura, a PCR no eluato de sangue e a técnica sorológica de ELISA. Seguinte, dando um enter, sem mudar de slide. Então, nós seguimos para determinar a eficácia terapêutica o critério clássico de cura que exige a negatividade simultânea e consistente de todos esses espécies. Aproveito aqui para antecipar um comentário muito importante em relação ao que eu vou comentar mais à frente. Quem conhece de quimioterapia da doença de Chagas sabe que os testes sorológicos da sorologia convencional são os que mais demoram a negativar. Isso em camundongo demora de 6 meses a mais, dependendo da cepa. No modelo cão, que é de maior porte, demora de 2 anos a 3. E para nós humanos, ao tratar uma infecção crônica, isso demora 20, 25 anos ou mais, dependendo da cepa do paciente e do paciente. Então, por isso, nós introduzimos, enter, avaliações adicionais de histopatologia para avaliar inflamação e fibrose pós-tratamento e a PCR em tempo real no coração, porque o coração é o órgão onde o parasita mais se situa. Com isso, nós estamos empregando e empregamos em paralelo um critério de cura adicional alternativo, que nos oferece resposta mais rápida. Seguinte. Agora vai precisar de muito enter, viu? Quando nós trabalhamos com a cepa CL, que é sensível ao tratamento, ela levou a sobrevivência de 100% dos animais, igual ocorreu com o benzonidazol, e também cura de 100%, com as duas formulações. E nós, muito timidamente, usamos aí apenas 2 miligramas da liquidofluoride. Com a cepa parcialmente resistente, nós obtivemos 100% de sobrevida, igual ocorreu com o benzonidazol, e com a formulação PEG, começa a nos mostrar aqui o melhor resultado, desde o início, com 100% de cura dos animais, o que é um resultado muito estimulante para a continuidade do nosso estudo.
foi um índice de cura de raça superior ao do benzonidazol com 100 miligramas, com 50 miligramas. Quando tratamos a cepa colombiana, não houve cura, mas houve ganho da sobrevida, importante, e um importante impacto de na parasitemia, que eu vou mostrar mais à frente, porém não curamos nenhum animal pelo critério clássico. Seguinte. Aí está o resultado da curva de parasitemia. Volta. Na curva de parasitemia da cepa CL, nós verificamos aí com PCL, com total controle da parasitemia com a formulação PCL e também com a formulação P. Com a cepa Y parcialmente resistente, nós já vimos uma pequena diferença, que com a formulação PCL, a parasitemia não foi controlada. Tá? Com a PEG, nós tivemos aqui um ligeiro ocorrência de parasitas presentes. Enquanto com a PEG, ela controlou totalmente a parasitemia sem haver remissão. Seguinte. Esses resultados foram publicados no Antimicrobial Agent Chemotherapy por Geraldo Campos de Melo e Renato Tupinambá Branquinho, em 2016. Seguinte. Aqui o impacto da parasitemia com a formulação PEG, ela conseguiu, de fato, o que mais controlou a parasitemia dos animais mais rapidamente, mantendo em menor nível durante a infecção aguda. Seguinte. Uma cepa totalmente resistente ao benzonidazol e no Furtimox. Nós agora resolvemos testar as nossas formulações por via oral, porque a via oral é a desejada para a administração de qualquer fármaco, para tratamento de qualquer doença, principalmente uma doença crônica, uma doença de Chagas, que gasta um tratamento de longa duração, 60 dias no paciente na fase crônica. Então, vamos ao primeiro slide. Então, agora nós tratamos novamente camundongos infectados com a cepa Y parcialmente resistente por 20 dias, usando de diferente agora a via oral, e um pouco maior a dose de liquinoforida, que pulamos para 5 miligramas, antes eram 2 miligramas, e comparamos com o benzonidazol. Nós conseguimos aumentar a sobrevida para 100% com a formulação PEG, melhor do que com PCL, e obtivemos com a formulação PLA-PEG um índice de cura semelhante com o benzonidazol. Esse resultado é extremamente original, e é a primeira vez que se demonstra com nanovetor, com nanocápsula, uma eficácia terapêutica para Trypanosoma cruzi. Seguinte. Esses resultados foram publicados por Melo em 2016, na Antimicrobial Agent Chemotherapy. Seguinte. Até agora, esses resultados mostraram claramente que a formulação PEG oferece vantagens terapêuticas em relação à LIC-PCL. Isso nós interpretamos como consequência de diferentes taxas de liberação da LIC, a proteção adicional à molécula das enzimas do trato gastrointestinal, a proteção adicional que PEG garante contra as enzimas digestivas na sua superfície, além do que a PEG previne o acesso de proteínas à nanocápsula, ao centro oleoso da nanocápsula, e com isso você consegue reduzir
liberação da LIC, de forma que ela vai sendo lentamente liberada, interessante demais para um parasita resistente, para um parasita de difícil acesso, para uma infecção que exige um tratamento de longa duração por qualquer outro composto ou substância. Por isso, nós fizemos tratamentos de 20 dias com essa formulação também. Seguinte. Nós descobrimos, pela avaliação de toxicidade, que a formulação nano da LIC em nanocápsula e que a nanocápsula em si diminui de maneira surpreendente os efeitos colaterais. Nós resolvemos, então, e encorajados com os resultados precedentes, empregar agora essa nanoformulação com PEG em camundongos tratados por via oral, infectados por cepa resistente ao tratamento, e fizemos o tratamento desses animais na fase aguda e na fase crônica. Então, vamos primeiramente apresentar o da fase aguda. Nesse tratamento de fase aguda, nós usamos 2 doses da formulação PEG. E houve uma correspondência, uma correlação direta entre o aumento da sobrevida e o índice de cura em relação à dose. Também verificamos que, com o benzonidazol utilizado em paralelo com 100 miligramas, nós não obtivemos a cura de nenhum animal, e esse resultado foi muito importante. E vejam aí, 75%, isso significa 2 de 8 animais apenas com sorologia positiva. Vou mostrar o slide seguinte para vocês verem como ficaram as outras avaliações. Antes eu apresento a curva de parasitemia, mostrando que a formulação PEG manteve o parasita no 0 aqui, ó, no eixo, enquanto a formulação com PCL e LIC livre mantiveram essas curvas aí intermediárias em relação aos controles. E essas diferenças foram todas significativas, como o gráfico abaixo demonstra. Seguinte. Agora eu apresento aquelas outras avaliações. Eu já tinha dito que o exame fresco ficou negativo, exame de sangue, parasitemia. A hemocultura também, 100% negativa. PCR no relato de sangue, 100% negativo. E a ELISA, com uma reatividade baixa, porém positiva, reativa, nos dá um índice critério de cura clássico de 75%. Aí nós usamos o critério adicional, utilizando a QPCR. Em tempo real, essa nossa metodologia, nas condições de trabalho europeia, ela oferece 99,97% de sensibilidade e especificidade. Então, com esse critério alternativo de cura, nós podemos considerar esses animais como curados, mesmo porque muita coisa além de presença do parasita no hospedeiro pode induzir uma parasitemia, uma sorologia fracamente positiva a longo prazo. E nós ainda fizemos avaliações histopatológicas, que eu vou apresentar mais tarde. Slide seguinte. Nesse seguinte, agora o tratamento na fase crônica, vejam que a hemocultura foi 100% negativa, a PCR e a ELISA 88% negativo. Fizemos a PCR em tempo real, ela foi 100% negativa, sugerindo cura de 100% dos animais. Seguinte. E aqui está o complemento do nosso critério alternativo de cura. Quando nós avaliamos a histopatologia dos animais na fase aguda e na fase crônica, nós obtivemos, com a formulação PEG 12 miligramas, o melhor resultado, eliminando totalmente a inflamação, tanto na fase aguda como na fase crônica, o que indica para nós
sucesso terapêutico, porque a inflamação é um processo contínuo em qualquer hospedeiro infectado, em menor ou maior grau. Seguinte. Agora o resultado da avaliação da fibrose cardíaca. Também houve diferença significativa para essa formulação PEG 12 miligramas, reduzindo a fibrose. E olha que a fibrose é um tipo de lesão de difícil regressão. E mesmo assim, sacrificando os animais apenas 6 meses pós-tratamento, imediatamente a fazer aquelas últimas avaliações, nós verificamos que essa fibrose reduziu significativamente nesses animais. E nós concluímos, então, que 100% dos animais infectados com a cepa VL10, que é uma cepa isolada de um paciente chagaso, do Vale do Jequitinhonha, com uma cardiopatia grave, uma cepa que já foi testada em Ouro Preto, em modelo camundongo e modelo cão, e ela foi 100% resistente ao tratamento, nós conseguimos curar 100% dos animais com essa nanoformulação. Seguinte. Só um minutinho, Marta, porque não está mais... Imagem pesada, né? Uhum. Imagem muito pesada de histopatologia. Eu já dei Enter. É esse mesmo? Não, isso aí apenas que para dizer que foi publicado na Antimicrobial também em 2020, esses resultados, esses últimos. Seguinte. Nós fizemos, junto ao NIT da nossa universidade, depósito de patente, que já foi aprovada. Seguinte, nós já temos a patente. Seguinte. Então, eu quero aqui destacar as contribuições que entendemos ser mais relevantes. A cura parasitológica com essa nanoformulação de camundongos infectados com Trypanosoma cruzi, com cepa resistente aos medicamentos usuais, tratados tanto na fase aguda como na fase crônica, representam um resultado original e extraordinário em termos de quimioterapia da doença de Chagas, demonstrando o enorme potencial da substância natural liquinofolida para o tratamento da doença de Chagas. Seguinte. O uso do nanocarreador nanocápsulas, que nós denominamos Lanolic para liquinofolida, oferece, então, uma grande perspectiva a ser explorada para o tratamento da doença de Chagas, que hoje não é um problema de países pobres latino-americanos, é um problema global, porque a doença de Chagas está no mundo, para onde vai latino-americano, ela foi. Seguinte. Nós interpretamos, agora tem vários enters aí, viu? Tem 3 enters aí, 4. Mais um, aí. Então, nós interpretamos que a nanocápsula com PCL, na fase aguda, ela atua sobre os tripomastigotas metacíclicos sanguíneos, como eu disse, assim como a nanocápsula com PEG. Só que a PEG, ela escapa das células fagocitárias e ela tem chance de ir para aqui, para a intimidade das células na musculatura cardíaca, esquelética e lisa. Ela também é atraída pelos tecidos inflamatórios, tendo a chance de liberar a LIC próximo ao local que o parasita é liberado, onde vai se instalar o sítio inflamatório. E isso tudo se deve a essa coleira de PEG. Também pelo seu tamanho diminuto e seu formato achatado, que eu expliquei antes, ela passa a membrana celular, entra no citoplasma da célula e tem a chance de liberar a LIC dentro do citoplasma, atingindo diretamente as formas amastigotas, e entendemos que é isso que nos fez curar cepa resistente ao tratamento na fase crônica. Seguinte. Esta é a última avaliação que fizemos. Nós
Marcamos as nanocápsulas com substância fluorescente. E aqui mostramos os resultados de células não infectadas, de células infectadas e do parasita na forma tripomastigotes. Nós verificamos que a nanocápsula chegou ao citoplasma das células, estão aqui as formas amastigotas, no citoplasma da célula, cardiomiócitos, chegou às membranas do parasita e na superfície do parasita, e aí, com isso, nós demonstramos um pouco de evidência dos mecanismos possíveis de ação da liquinofolida. Seguinte. Eu finalizo a minha apresentação agradecendo ao time de professores da Escola de Farmácia, aqui tem foto de 3, em ordem de mais importância nessas colaborações, e também aos meus estudantes que se envolveram com essas atividades ao longo dos anos. Seguinte. Agradeço às agências de financiamento, às redes de pesquisa. Seguinte. Agradeço vocês pela atenção e quero deixar mais 2 slides. O primeiro, uma foto de Ouro Preto, de lembrança para quem já conhece, de convite para quem não conhece. Ouro Preto, como todos sabem, é um patrimônio da humanidade. Da Escola de Farmácia Antiga, no centro da cidade, que hoje é o Museu da Farmácia, que eu tive a honra de inaugurar quando fui diretora, junto com o professor Vitor Godoy, que muitos da academia aí já conhecem de nome. E o seguinte, e última foto, a Escola de Farmácia nos tempos de hoje, no campus universitário. Muito obrigada a todos pela atenção. Desculpe os transtornos tecnológicos. Obrigado, professora Marta de Lana. Realmente excelente apresentação, um trabalho que nos causa um impacto positivo e que nos deixa muito impressionado. Parabéns. E para dar continuidade, então, faremos a abertura, né, da sessão de perguntas. E antes de começar, eu queria colocar que eu tive a honra de ser aluno, né, da professora Marta de Lana, em Ouro Preto, onde eu também pude fazer o meu curso superior. E então, Marta, eu te agradeço enquanto a você, né, por ter passado para mim, não só para mim, mas para vários alunos, essa paixão, esse conhecimento que você tem, e a gente sabe de toda a sua dedicação na pesquisa contra a doença de Chagas, né? Então, parabéns. E apesar do Zoom não ter contribuído, nós fomos muito bem, né? Então, a gente conseguiu sanar e tirar os obstáculos que a plataforma Zoom nos colocou. Queria aqui colocar também que, enquanto eu estava estudando a palestra de hoje, né, que seria realizada hoje, eu verifiquei, Marta, que hoje, no Brasil, a terceira causa de transplante cardíaco é a doença de Chagas, caminhando para a segunda, né? Nós temos uma estimativa de 3 a 5 milhões de pessoas somente no Brasil com doença de Chagas, a grande parte ainda não confirmada por testes, mas porque a doença tem sua fase silenciosa, e esse grande aumento, né, principalmente para outros países, pela disseminação e pela viagem, né, de pessoas daqui da área tropical, e ainda a transmissão cada vez mais aumentada em função da alimentação também, né, pelo caldo de cana, pelo açaí, e então nós temos aí toda essa situação. Eu achei muito interessante também o fato de vocês terem trabalhado numa substância que aparentemente é tipicamente de Minas Gerais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi detectado a liquinofolida, né? De onde saíram as primeiras ideias. E, pelo que eu entendi também, a gente sabe que o besonidazol
ele tem uma eficácia reduzida na fase crônica da doença. E, pelo que entendi, a liquinofolida que vocês desenvolveram, principalmente aí com a PEG, né, com a polietileno glicol, ela tem uma atuação melhor nessa fase tardia, uma vez que o bezonidazol e também o Nifortimox não tem tanta ação, né? Eles não têm essa taxa de cura elevada. É isso mesmo? Leonardo, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. Gostei muito da pergunta que você me fez. Vou começar por parte. Essa substância, ela foi declarada como ativa por Trypanosoma cruzi, como eu disse, primeiro orientador de iniciação científica. Esse professor criou extratos vegetais de quatro espécies de plantas da família Asteraceae. Em todas elas, ele encontrou substância ativa contra o triculose na forma tripomastigota sanguíneo e na forma epimastigota de cultura em meio lítio. Isso em década de 90. Uma das pessoas que fez doutorado com uma das colaboradoras desse trabalho, do professor Hege Chiari, foi ser professora em Ouro Preto, que é a professora Dênia. Você conheceu a professora Dênia, Leonardo? Sim. A professora Dênia é que nos cedeu essa substância e que me convidou para trabalhar com essa substância em Ouro Preto. E nós iniciamos isso quando iniciou-se o programa de ciências farmacêuticas, a pós-graduação em ciências farmacêuticas da Escola de Farmácia. Que antes eu trabalhava com outras coisas em Chagas e continuo trabalhando, mas eu trabalhava no outro programa de pós-graduação, que também continuo trabalhando, mas com outros temas. E aí nós iniciamos essa pesquisa. Também quero dizer para você que essa planta é uma planta de cerrado, difícil de encontrar. É uma espécie que precisa ser protegida, digamos, de passagem. Esta pede socorro. E eu queria dizer que, quando você comenta do benzonidazol, realmente, não tanto o benzonidazol quanto o Nifortimox, eles curam na fase crônica um percentual muito baixo. Exatamente. De 8% a 11%, depende da investigação, depende do local, depende do tipo de tripanosoma da região geográfica, porque os tripanosomas apresentam uma genética muito distinta. Eu estudei muito a genética de tripanosoma versus suscetibilidade à droga, e isso tem um impacto importante. E, então, sobre a nanoformulação, que faz o grande ganho, você não imagina o tanto que tem gente no mundo tentando fazer nano com benzonidazol. Olha, mas o benzonidazol é difícil, viu? E nós conseguimos, com uma substância, produto natural, todo mundo vê com preconceito, não vai chegar a nada, nós conseguimos o melhor resultado existente na literatura, de fato. E eu fico muito triste de ver que uma doença brasileira, descoberta por um pesquisador mineiro, de uma Fiocruz brasileira poderosa, ainda não tem interessado pela nossa patente, mas o fato é que essa nanoformulação é fácil de fazer, é simples de reproduzir, é rápida de ser executada. Enfim, é um produto tecnológico de grande perspectiva para a doença de Chagas. Isso, sem dúvida. Muito interessante. Marta, eu vou, antes de abrir para o Dante Alário Júnior, eu vou citar aqui que a gente tem diversos comentários, parabenizações, pessoas que estão elogiando todo o trabalho que você demonstrou aqui hoje. Então, fica aí a nossa atenção a eles. E o nosso obrigado. Professor Dante Alário, por favor. Boa noite a todos, especialmente a professora. Coincidentemente, hoje eu recebi um livro que fala sobre a federal, né, sua, escrito pelo professor Vitor Godoy, foi o presente da Recepta, né, onde está lá o professor Pérez. Não sei se ele mandou para os outros também, mas eu recebi o meu hoje. Esse livro
e dei uma folheada, e é um livro muito bonito e conta toda a história de vocês. Foi daquelas coincidências. Mas, enfim, eu sou da indústria farmacêutica, né? E eu, como Biolab, né, eu estou sempre procurando novos produtos, enfim, produtos efetivamente que valham a pena investir. Quando você fala que... Eu vou chamar de você, é mais fácil, né? Mas, enfim... E mulher não gosta muito que a gente chame... E mulher não gosta que a gente chame de senhora, porque vocês ficam brava dessa, né? Mas, então, por esse motivo, também chamá-la de você. Não quero deixá-la brava. Nós, na universidade, não somos acostumados de ser chamado de senhora, doutor, claramente, nós somos você sempre. Tá bom. É que eu sou bem mais velho que você, mas, de qualquer forma, a educação daquela época que eu li, para mim, era senhor, senhora, senhor, senhora, independente da idade, né? Muito mais pela posição. E você é uma professora, enfim. Enfim, você disse que é uma planta de cerrado, uma planta difícil. Aí começam as minhas dúvidas. Como se faria? Haveria necessidade de um plantio regular, que alguém fizesse isso? Em que local do cerrado que acontece normalmente a planta? Porque você sabe bem que, mudando o local, você tem variações de concentrações de princípio ativo, e isso pode viabilizar ou não um produto, né? Claro. Qual é a concentração que normalmente vocês encontram do princípio ativo na planta? Pergunta assim de ordem bem prática, né? Também relativo à patente. Essa patente que vocês têm é uma patente só para o Brasil, uma patente mundial? Está vigindo por quantos anos ainda? Enfim, coisas bem práticas de quem quer e tem interesse em investir num produto dessa ordem. Marta, o seu microfone foi desligado. O meu, Dante? Não, dela. Dela. Teve um momento que saiu do ar, depois voltou sozinho. Desculpa. Realmente, a concentração de liquinofolida na planta é baixa. Eu não sei precisar agora, mas é baixa. Mas nós temos, sim, que partir para produzir essa planta em condições artificiais e fazer novos testes, porque é a perspectiva de avançar com o uso dessa nanoformulação. Aqui em Minas, nós temos algumas universidades que fazem plantio artificial com muito sucesso, e isso é uma alternativa possível. A molécula é uma molécula, não sei se deu tempo de observar, ou se você já conhecia essa molécula, ela é uma molécula complexa. A síntese dela é uma síntese que exige talvez alguém viajar com a molécula para o exterior, viu? Para fazer a síntese. É bem difícil eu acho que é difícil, pelo que eu converso, para os químicos e farmacêuticos brasileiros. Ok. E como é que está a patente dela no mundo? A patente foi aprovada muito recentemente, porque nós tentamos fazer uma patente mais ampla, em função até de outros usos da liquinofolida que nós temos estudado em Ouro Preto, para tumores, para leishmaniose, para outros tripanosomatídeos, mas a tendência hoje é fazer patentes mais fechadas, mais objetivas, mais restritas no âmbito de proteção. Então, nós ficamos restritos à nanoformulação com a liquinofolida para tratamento de doença de Chagas.
você tem ideia de quando foi depois? Porque o que interessa na patente não é quando ela foi concedida, mas quando ela foi depositada, né? Você tem ideia de quando? Sim. Ela foi depositada em 2013, eu acho. Mas esse depósito foi revalidado e ela foi aprovada recentemente. Tem cerca de uns 3 a 4, finalmente aprovada. O NIT nos deu essa notícia. O NIT da nossa universidade. É que quando, como prevalece a data de depósito, então começa a contar de 2013, ou seja, nessas alturas nós temos 9 anos que já foram embora, já foram perdidos, né? Sobraria pouco tempo para fazer toda uma pesquisa que precisa, né? Para fazer fase pré-clínica 1, 2, 3, que sempre vão 5, 6 anos, ou seja, quando terminar, provavelmente a patente já esteja também vencendo, né? Nesse momento. Doutor Dante, eu não entendo de patente, mas eu te faço uma pergunta. O fato dela ter sido renovada, restrita a esse âmbito mais objetivo, ela não... Já que foi feito mais tarde? Está cortando um pouco, eu vou tentar responder sem ter ouvido toda a pergunta, porque está cortando o som. Eu não sei o que é renovar patente. Patente, existe uma data de depósito e, a partir daquela data, começa a contar os 20 anos de patente. Eu não sei o que é renovar, eu nunca ouvi isso em patente, professora. Não sei te dizer, não sei lhe dizer o que é renovar patente. O que eu sei eu vou me informar. Porque eu realmente nunca ouvi falar em renovação de patente. Você ouviu que eu não entendo de patente, né? Eu entendo de pesquisa. A gente pode conversar no NIT e a gente conversar no outro momento. Tá bom? Tá ok. De qualquer forma, eu vou passar, primeiro de tudo, essas informações que você passou, elas são públicas, eu posso pegar isso no site da academia para passar para o meu pessoal interno, para que eles estudem a possibilidade, o interesse, ou elas não são públicas e aí eu tenho que me restringir ao que você quiser que eu faça? Dessa conversa? Isso. Dessa conversa... Não, disso que você passou. Está publicado, né, de resultados que nós alcançamos. Agora, nossa, eu não sei até que ponto ela está nas nossas publicações. Tá, perfeito. Ok, obrigado. Mas as publicações estão todas aí, eu posso passar para o senhor a qualquer momento, mas se eu procurar com o meu nome, eu acho também. Ok, obrigado. Tá. Nada. Obrigado, Dante. 2 pessoas aí trazendo, 2 gigantes, né, trazendo contribuições acerca do desenvolvimento de medicamentos aqui no Brasil. Professora Marta, temos 2 perguntas no chat e depois algumas outras parabenizações também, então vou começar pela pergunta, tá? Então, da Lúcia Galvão. Marta, estou entusiasmada com os resultados. Parabéns. Realmente, eu também. Agora é comentário meu, tá? Parabéns. Qual a sua opinião em relação aos diferentes genótipos do Trypanosoma cruzi que infectam os hospedeiros? Olha, é paradoxal o que a gente observa no laboratório, eu que já debrucei sobre diferentes genótipos, clones e cepas de Trypanosoma cruzi. Aquelas mais patogênicas são geralmente TC2, DTU TC2, para quem conhece de genética de Trypanosoma cruzi. A gente acha que é pouco, mas essas que são as cepas que respondem melhor a tratamento. Não é à toa que os mexicanos, que o pessoal do norte da América Latina não dão importância ao tratamento. Os mexicanos nem dão muita importância ao controle, estão sendo obrigados a controlar a doença de Chagas devido à pressão da Organização Mundial de Saúde.
porque, na verdade, eles têm lá a DTU1. DTU1 é realmente, totalmente, muito resistente ao tratamento, mas ela também não é patogênica. Então, eles estão mais ou menos pouco incomodados com a doença de Chagas deles, porque é um parasita que não é patogênico, que não causa cardiopatia, que não causa mega, que também não responde ao tratamento. Agora, do Brasil Central para baixo, principalmente ao sul do Brasil com Argentina, Chile e também Uruguai, nós temos TC2, TC5 e TC3. São as chamadas unidades discretas de tipagem molecular de tripanosoma. Desde a década de 60 que se sabe que benzalidazol e nifurtimox sempre curaram mais pacientes da Argentina do que do Brasil. Estou falando da Argentina porque tem mais pesquisador, publica mais. Desde a década de 60 se sabe disso. Hoje a gente entende por quê. Lá tem a TC5, TC6 de predominância. No Brasil, nós temos de tudo. TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6. Brasil é um país continental, é um clichê falar isso, mas nós temos todas as variedades epidemiológicas, ambientais e genéticas de Trypanosoma cruzi e clínicas da doença. Nós somos, na verdade, o maior celeiro para se aprender doença de Chagas em sua totalidade, porque nós temos de tudo. Lúcia, é um prazer falar com você, viu, através do chat aí, a sua presença. É uma colega, é uma amiga, parasitologista, foi professor da UFMG, Rio Grande do Norte, que hoje está lá em cima de volta. Obrigada, Lúcia, pela sua pergunta. Também, obrigado, Lúcia. Aqui uma outra pergunta do Júlio César Santoro. Parabéns, professora Marta, pela excelente apresentação. E a pergunta: você acredita que o sucesso da nanoformulação é fruto da maior capacidade de absorção das nanocápsulas, da LIC, ou é um sucesso em conjunto da nanoformulação? Acho que... Júlio, para quem não sabe, meu aluno de doutorado, viu? É um aluno que está fazendo agora, iniciando o 2º ano de doutorado, com assuntos completamente diferentes. Ele vai avaliar dados clínicos de pacientes que nós tratamos no Vale de Jequitinhonha, nos anos precedentes. Mas o Júlio está me fazendo essa pergunta, Júlio. O Júlio não é farmacêutico, ele é biólogo de formação. Mas, na verdade, Júlio, quando a gente faz um envoltório com nanocápsula da substância líquida, quem está interagindo no momento, quando ela passa pelo sangue, se é via endovenosa, ou quando ela passa pelo trato gastrointestinal, quem está interagindo, na verdade, é a nanocápsula. O que nós estamos entendendo e tentando demonstrar e interpretando é que a nanocápsula compele, que é que deu o maior sucesso. Por ter PLA-PEG na sua superfície, ela não é opsonizada pelas células macrofágicas, ela tem chance de escapar dessas células, ter tempo de ficar mais tempo na circulação, de atravessar a membrana da célula hospedeira lá do coração, do músculo esquelético, do músculo liso, e por isso levar a LIC, que é ativa e muito citotóxica, mas com a nanocápsula não tem citotoxicidade. Então, ela chega lá onde precisa chegar. Eu demonstrei no último slide que ela vai lá no citoplasma da célula hospedeira, do cardiomiócito, que é uma célula cardíaca, e lá ela tem a chance de liberar a LIC. E libera lentamente, o que é fundamental para a infecção por Trypanosoma cruzi. Infecção por Trypanosoma cruzi é uma infecção que se faz com tratamento lento de vários dias,
Você trata um Chagas 60 dias. E se não fosse tão citotóxicos os medicamentos atuais, se tratasse mais, ia curar mais. Eu tenho grande experiência com o modelo cão e camundongo, e quando você aumenta a dose, estou falando daqueles fármacos que não atuam dentro da célula, que atuam naquele tripo que sai da célula e vai lá fora. Então, os parasitologistas interpretam, que trabalham com quimioterapia, que você consegue curar um paciente quando você esgota o ciclo intracelular. Cada tripanosoma que cai lá fora, você mata ele, ele não tem chance de voltar para a célula, não realimenta o ciclo celular. Em uma hora você exaure isso. E é aí que o índice de cura é muito baixo. Agora, na fase aguda, a exposição do fármaco diretamente ao tríplico que está na circulação, você está matando tanto o triplo durante a fase aguda que não sobra muito triplo para voltar para dentro da célula. Então, para o paciente, cura. Por isso, o tratamento de fase aguda é até mais curto, é apenas de 10 dias, com um regime terapêutico distinto, e cura muito mais facilmente. Porque a exposição ao fármaco aí, que no caso, benzodiazepina e furtimox, durante a fase aguda é muito grande. Mas quando chega na fase crônica, não consegue fazer quase nada. Você trata 20 dias. E outra coisa, você trata um paciente 60 dias, se um paciente crônico, e você só vai ver indicativos laboratoriais por aqueles métodos que eu falei, ou indicativos clínicos que ele melhorou, ou laboratoriais de que ele está fazendo uma resposta terapêutica favorável, ainda sem chamar de cura. Você começa a observar isso numa criança de até 12 anos, depois de 15, 10 anos, e num adulto, 20, 25, 30 anos. Infelizmente, tem pouco clínico fazendo estudo de quimioterapia da doença de Chagas. Infelizmente, médico não gosta de ser pesquisador, e é uma pena. Eu tenho formado doutores que são excelentes e que pulam para depois que faz medicina para fazer farmácia. Depois faz farmácia, mestrado e doutorado, pula para medicina. Mas eu nunca consegui segurar um aluno de medicina no laboratório do que mais de 2 anos. Porque o pulso engole ele, e ele desenvolve a paixão pela medicina, vaidade de ser médico, e não faz pesquisa. E nós que somos pesquisadores dedicados à vida a isso, quando trabalhamos com clínico, são pouquíssimas opções de pessoas que fazem isso, é difícil. Mas são esses poucos médicos e clínicos, sejam eles clínicos ou não, que acompanham pacientes tratados a longo prazo, é que nos fazem cada vez mais aprender que curar a doença de Chagas é difícil, mas que vale a pena tratar, porque pelo menos você reduz a parasitemia. Ao reduzir a parasitemia, você reduz a inflamação. Reduzindo a inflamação, você reduz fibrose. Reduzindo a inflamação e fibrose, você reduz a insuficiência cardíaca. Você reduz as lesões intestinais. E com isso você tem uma melhora clínica do paciente a longo prazo. Marta, chegando próximo aí do nosso encerramento, né? E eu queria então fazer um sumário do meu entendimento, né? O seu trabalho demonstrou que as cápsulas de liquinofolida, principalmente aquelas envoltas em nanocápsulas de PEG, demonstraram cura, tanto na fase aguda quanto na fase já crônica da doença, né? A PCL também curou, viu? Curou menos. Também. Sim, mas uma apresentou melhores dados de tempo de residência, dados de biodisponibilidade, né? E exatamente aí onde nós temos uma falha dos medicamentos atuais, né? Principalmente no tratamento da doença na fase crônica. Então, essa já seria uma grande vantagem
do tratamento, da nova quimioterapia, né? Em pesquisa por vocês, entendendo aí que dos quase 5 milhões de brasileiros, 30% morrem ainda da doença, né? Principalmente porque só são detectados já na fase crônica da doença, né? Onde os medicamentos atuais já não têm uma eficácia tão boa quanto na fase aguda. E ainda temos também o problema que desses 2 medicamentos só um está no mercado, né? Eu não sei dizer se é o Besonidazol ou se é a Unifortimox, mas eu sei que um deles está em falta. Então, para terminar, eu só queria a sua opinião. Podemos falar ainda que a doença de Chagas é uma doença negligenciada ou não, pelo fato de já termos 2 medicamentos? O que existe esse debate? É muito negligenciada tudo em relativo à doença e é negligenciado o tratamento. Sobre o que você fez, o Brasil é responsável de produzir benzonidazol para nós, que é o laboratório Lafep, em Pernambuco. A Argentina produz benzonidazol para eles, ou para outros países latino-americanos. O Unifortimox também é produzido, é destinado a outros países latino-americanos. Nós não temos acesso ao Unifortimox. Nós temos acesso ao benzonidazol e com bastante dificuldade. Não se compra benzonidazol na farmácia. Ele é produzido, repassado às secretarias estaduais de saúde, que repassam ao município, mediante a Secretaria de Saúde Municipal, comprovar o diagnóstico e solicitar o tratamento. Também quero comentar com você que eu não acredito nesse número de pacientes chagásicos que fala aí na literatura, não. Eu fui para o Vale de Jequitinhonha, sem fazer busca ativa de paciente, eu diagnostiquei quase 2.000 casos num município de 13 mil habitantes. Porque eu falei com meus alunos, nós não vamos atrás do Chagas, mas quando a gente descobrir um Chagas, a gente vai atrás da família. Agora, todo Chagas que chegar ao hospital, porque todo mundo descobriu que a gente estava lá estudando doenças de Chagas, que pediu uma sorologia, nós vamos fazer a sorologia e fornecer o resultado. Eu descobri 1.899 pacientes Chagas que não sabiam que tinha doença em um município endêmico de Minas Gerais. Um município. É impressionante. É impressionante. Assim, com duas sorologias, tá? ELISA imunogenização, ELISA imunofluorescência. Ou seja, sem questionamentos, né? De pessoas que eram assintomáticas. São abandonados. Uhum. A América Latina está vendo chagásicos morrerem com doença de Chagas. Tem um controle que hoje descentralizou, cada município faz o seu, não tem mais uma supervisão da antiga FUNASA ou SUCAM, nos tempos anteriores, década de 70, 60, e depois acabou a FUNASA. E os médicos não acreditam no tratamento, não oferecem geralmente tratamento aos seus pacientes. Eu não sou professora de médico, não, sou professora de farmacêutico. Dei algumas aulas para aluno de medicina. Esse curso devia ser nosso. Você devia ser nossa professora. Mas os cursos de medicina ensinam parasitologia básica só. E os médicos não sabem sobre doenças de Chagas. Sabem muito pouco. E não é culpa deles, não. É culpa do currículo. Uhum. Parasitologia básica, que é uma entrada inicial no tema, quando tem 18 anos de idade, tem maturidade nenhuma, não tem conhecimento clínico, não tem conhecimento de nada para entender a doença. Desprezam. Vê lá escrito no livro que o benzodiazol cura tantos por cento na fase crônica, não entusiasta. Marta Dilana, foi um prazer estar aqui hoje contigo. Tivemos aí uma palestra excelente, né? De forma que, em função do horário, iremos encerrar. Então, neste momento, estamos encerrando, né,
a apresentação feita pela professora doutora Marta Gilana, que trouxe contribuições relevantes acerca do seu trabalho de pesquisa na doença de Chagas. E considero que hoje foi um dos dias mais importantes aonde eu assisti o seu trabalho e pude, né, ao longo desses anos, constatar o quanto de inovações e pesquisa e formação tecnológica e científica você trouxe no campo das ciências farmacêuticas. Então, obrigado, professora. Ressalto, né, que a professora Marta Gilana está entre os 80 maiores pesquisadores de doença de Chagas do mundo, né? É uma honra tê-la conosco. E quero reforçar aqui também que teremos atividades dos 6 eixos temáticos que nós comentamos no início, sempre às segundas-feiras, ao longo do ano de 2022, e vocês podem consultar a agenda completa no site da academia. Dessa forma, eu passo a palavra agora para que o professor Dr. Lauro faça o encerramento, e agradeço novamente, professora doutora Marta Gilana, pela excelente apresentação. Pessoal, foi uma noite incrível, né? Conhecer pesquisa desse porte feita no Brasil. Bom, em nome do nosso presidente Michel Kfouri, que está em viagem e ausente, portanto, eu queria agradecer a todos, né, e dizer uma boa noite a todos. Está encerrada a nossa sessão de hoje. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, academia, por essa oportunidade. Obrigada, Leonardo, por me indicar. Obrigado, Marta. Um abraço. Boa noite a todos.